Programa Espírita Quarta Dimensão. Narra a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Saiba desempenhar o seu papel aonde você estiver e com quem você estiver. Amar o próximo requer alguns sacrifícios. O Quarta Dimensão já começou. Amália Domingo Soler nasceu em 1835, Barcelona. Foi uma escritora, costureira e grande expoente do movimento espírita espanhol, pela sua atuação como divulgadora e médium de uma psicografia. No Brasil, é muito conhecida pelo seu livro Memórias do Padre Germano, ditada pelo seu guia espiritual, Padre Germano. Seus escritos destacavam-se pelo estilo poético e leve. É também caracterizada pelas inúmeras dificuldades que suportou com força e coragem. Seus artigos chamam a atenção e aos poucos integra-se ao movimento espírita espanhol, participando de reuniões em casas espíritas. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale e também uma das expositoras da AD, sempre contribuindo, trazendo novidades em diversos assuntos. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Como é que está, minha amiga? Tudo bem, Douglas? Boa noite aos telespectadores e internautas do programa Quarta Dimensão. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Simone, como eu falei no início, né, o mundo está acontecendo e tem gente aí que está achando que está ficando louco ou louca. Há vários fenômenos acontecendo ao redor. Mas a questão é a seguinte: mediunidade. Sempre devemos trazer esse assunto em pauta para acalmar alguns corações. Sempre sinalizamos também aqui: espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Jamais esqueça disso. Você sempre tem que ficar buscando orientações médicas, não só orientações médicas, mas também de pessoas que compreendem melhor o mundo espiritual. Mas fato é, não compre a ideia da loucura, da esquizofrenia. Às vezes é só uns ajustes que faltam acontecer na sua vida.
E hoje nós vamos trazer um assunto sobre a própria mediunidade, os acontecimentos em nossa vida. Questão 432 do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E eis a resposta dos imortais. Durante o sono, a alma não se transporta, pois assim também se dá no sonambulismo. Quer dizer, estando dormindo ou acordado, nós somos ativos. Lembrando mais uma vez, corpo de carne, um instrumento de evolução da própria alma. O que você pode acrescentar, colocando mais novidades aí para os nossos telespectadores, Simone? Então, Douglas, essa questão é bem interessante, né? Porque mostra que o sonâmbulo, ele tem, assim como todos nós, ele tem também a condição, né, de ter uma visão à distância. Na verdade, o que acontece é que quando nós temos a emancipação da alma, que pode ser durante o sono, né, durante o sonambulismo, durante uma reunião mediúnica, ou seja, toda vez que o seu corpo entra no estado de torpor, né, que você se sente adormecendo, o seu espírito está se desprendendo do seu corpo, que a gente chama de emancipação. Então, nesse momento, o espírito ele pode ter dois tipos de visão. Ele pode ter a visão à distância, ou seja, ele não se desloca para aquela região, mas a visão dele é ampliada e ele consegue visualizar aquela região, aquele local que ele tem interesse. E o outro tipo de visão é que quando realmente o espírito se desloca até aquele lugar, né? Então, realmente ele está vendo com os olhos do espírito, né? Os olhos espirituais, aquela região, aquele local. Então, o sonâmbulo, acontece a mesma coisa. Durante o sonambulismo, o espírito vai se emancipar do corpo físico dele, né, e vai ter a visão à distância. Então, e se esse sonâmbulo for um médium ostensivo, aí é que a visão vai se ampliar realmente. Então, ele pode ter visões, né, de locais, regiões bem distantes. Agora, uma coisa que nós devemos sempre ter cuidado, Douglas, é com as viagens astrais, né? Porque o que é a viagem astral? São aquele tipo de fenômeno, né, que, na verdade, a pessoa ela procura fazer, né, uma viagem astral, e aí pode ocorrer uma viagem que o espírito ele se desloca muito longe e pode até sair do nosso planeta. E isso é muito perigoso, né? É uma coisa que não deve ocorrer. Porque o corpo tem limitações, né, Simone? Exatamente. O corpo tem limitações e a alma ainda está presa ao corpo, né? Exatamente. Então, não é permitido, não é possível fazer viagens que extrapolem o nosso planeta, viagens extraplanetárias, né? Então, a pessoa pode até fazer uma viagem astral no âmbito do nosso planeta Terra. Claro que com pessoas experientes fazendo isso. Mas já ocorreu, né, de até haver o rompimento do laço que une o espírito ao corpo. Então, essa emancipação da alma, ela tem que ser muito bem conduzida se for no caso de uma viagem astral. Sempre devemos entender que cada corpo humano ele possui a sua limitação. Enquanto você falava, me lembrei de duas coisas da questão do pequeno torpor. Às vezes você está dentro do ônibus, uma viagem aí interestadual, e de repente dá aquele soninho, e você faz viagens astrais. Eu, pelo menos, já tive essa experiência. Com essas viagens interplanetárias, recentemente, como tem surgido nas redes sociais, pessoas que têm visitado planetas, Saturno, Urano. Recentemente eu vi um vídeo de uma senhora que faz esse tipo de viagem. Aí você fica curioso,
para querer saber a técnica. Bom, o que eu quero falar é que tanto faz daquelas viagens de pequeno porte como grande porte, sempre tem a assessoria de um espírito superior. Sabe por quê? Porque nós estamos num corpo de carne. A alma, ela não é totalmente senhora de si. O corpo de carne tem limitações. Por isso que surge o quê? A figura do espírito protetor. Todos nós temos espíritos protetor. Então, essas viagens astrais, tanto na fase do sonambulismo, como na emancipação da alma, sempre tem a assessoria de um espírito. Daí você precisa conhecer o quê? O que é o mundo espiritual. Então, o que ela abordou aqui, realmente tem que se ter cuidado. Sabe por quê? Porque tem gente fazendo por conta própria, e às vezes até é chamada a atenção pelo seu anjo protetor, seu anjo da guarda, ou espírito protetor, queira o nome dar, mas aí o que a pessoa... Não, mas eu vou fazer. O que os espíritos fazem? Deixa a pessoa a cargo do seu livre-arbítrio. Agora, quando vem as consequências, não adianta acusar o espírito protetor. Isso é muito importante a gente saber, né, Simone? Exatamente. Não basta você comprar um livro dizendo que você vai aprender técnica de viagem astral, tá? Porque tem muitos livros, muitos vídeos, pessoas dizendo que vão ensinar técnicas, né, de viagens astrais. Só que você tem que ter bastante conhecimento, procurar pessoas experientes e que já fizeram viagens astrais, para que você tenha todo o embasamento. E como o Douglas disse, fica a seu critério, né? O livre-arbítrio, ele vai ser sempre superior. Né? Ninguém vai impedir que isso ocorra, mas pode haver consequências, e já ocorreram, né, consequências, na verdade, de pessoas que fizeram viagens astrais e não voltaram. Com certeza. Houve o desencarne porque houve o rompimento do laço fluídico. Então, nós temos que estar bem embasados, com bastante conhecimento, para que isso ocorra. E outra coisa, Douglas, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de ampliar a sua visão à distância. Agora eu te pergunto, esse superior é o quê? É moral e intelectual. Exatamente. Porque tem gente aí que tem o conhecimento, mas a moralidade está lá embaixo, e aí é que dificulta certos manuseios das coisas de Deus. Gente, não é só o fato de se ter conhecimento, não, porque conhecimento, tanto é que o Kardec pergunta se a intelectualidade e o amor caminham junto. Não, a moralidade que diga caminho junto, ele diz que não. Geralmente o espírito ele acelera mais rápido na questão da intelectualidade. A moralidade custa o espírito entender que tudo pertence a Deus, não é? Exatamente. A gente lembra daquela história do Chico, né? Que ele foi levado pelo Emmanuel para uma viagem astral para conhecer outros planetas, que ele tinha uma curiosidade e tal. Só que chegou um certo momento que ele mesmo pediu para voltar. Sim. Né? Que ele falou assim, estou com vontade de tomar um café, né, agora. Não, eu ia lembrar justamente disso, dessa viagem astral. E olha, Chico Xavier é um exemplo. É um exemplo para todos nós. Sim. Sabe por quê? Porque todos os movimentos que ele queria fazer no domínio do espírito, ele pedia a orientação de Emmanuel. E nem sempre Emmanuel permitia. Quando chegou o momento, foi que Emmanuel levou realmente. Então, ele já havia pedido outras vezes, né? Mas agora não. Agora chegou o momento, você vai fazer a viagem astral. E o próprio Chico não aguentou realmente, né, se distanciar muito. Então, a nossa recomendação é que não basta, como eu falei, não basta apenas você ler um livro de viagem astral e tentar fazer uma viagem astral. Você tem que procurar pessoas com conhecimento espírita, né, principalmente, e que você tenha confiança realmente, tá? Para que você possa fazer uma viagem astral segura e que te traga um bom retorno, bons resultados. Nós não estamos proibindo ninguém de fazer as coisas, mas é o zelo próprio. Tanto é que essa questão, como você falou aí do Emmanuel, e nós estamos batendo na tecla
Busque conhecer o sentido espiritual de cada experiência que você quer realizar. E olha só essa que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: achei-me em espírito e ouvi grande voz como de trombetas, dizendo: o que vês, escreve em livro. Quer dizer, tinha um espírito assessorando quem? João. Quem era? Jesus. Então Jesus orientou João, assim como Maria também visitou muito ele na ilha de Patmos, né, que está. Então, quer dizer, é muito bom nós sabermos que nós não estamos à mercê até mesmo da nossa infantilidade espiritual. Eu, pelo menos, eu tenho minhas experiências astrais. Eu tenho, como médium, muita gente que me conhece, pessoalmente sabe que eu tenho muitas experiências, mas eu nada faço sem pedir a autorização e o apoio de Isadora de Bois, que é o espírito que nos assessora nesta reencarnação. Então, conheça a sua mediunidade, os fenômenos eles existem, você não está ficando louco nem esquizofrênico. Só está faltando para você o quê? Um pouco mais de sabedoria e buscar as pessoas certas para ter mais conhecimento. É isso, Simone? Exatamente. O conhecimento sempre vai ser a nossa... O conhecimento assessorado. Isso. O conhecimento assessorado sempre nos promove paz. Porque sempre falamos aqui, existem pessoas acima de nós, nasceram primeiro de que nós, estão aí para nos ajudar. E existem pessoas abaixo de nós, esperando o melhor de nós. Não as nossas loucuras aí, não. E uma coisa importante também, Douglas, é com que intenção você quer fazer uma viagem astral. Sim. Né? Então, conforme a sua intenção, você vai ter um bom assessoramento espiritual ou não. Tenha um bom coração, conheça as coisas de Deus, conheça as suas leis. Nós fazemos parte de tudo isso que os nossos olhos veem e os nossos sentimentos realmente captam. Quer sentir mais emoção? Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Alô, galera. Alô, famílias. Começando mais um Clube da Alegria Espírita, dentro do programa Espírita Quarta Dimensão, trazendo informações, novidades para vocês. Olha, enquanto rola aí o programa, eu vou dar uma volta aqui na Praça Eduardo Angelim. Isso, fique com a gente, hein? Você não sabe? Então fique sabendo! A Via Láctea é a nossa galáxia. Está entre as centenas de bilhões de galáxias do universo. É onde está situado o nosso sistema solar. É uma galáxia do tipo espiral normal. Ela abriga diversos sistemas de estrelas, considerando a estimativa da idade do universo. A Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres. Possui aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira. Seu diâmetro tem aproximadamente 100 mil anos-luz e sua espessura 80 mil anos-luz. A Via Láctea exibe braços espirais, sendo Perseu, Sagitário, Centauro e Signos os braços principais. O nosso sistema solar está localizado em um braço chamado Órion. O nosso Sol se encontra a 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Se você não sabe, então fique sabendo!
Boa noite! Estamos retornando agora em 2023 e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de obsessões. E hoje vamos falar de 2 tipos de obsessões, a simples e a fascinação. Vem comigo! Obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e às vezes nem percebemos. Somente após algum tempo daremos conta de que existe sim alguém invisível tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos. É preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Fascinação. As consequências são mais graves desse estágio. É uma influência suave, imperceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferências de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Neste caso, o espírito obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa de forma que ela não consiga julgar suas próprias ações e atitudes. O espírito obsessor consegue inspirar na pessoa uma confiança cega, ou seja, por pior que seja determinada situação, aos olhares dos outros. Para o obsedado, tudo está normal e equilibrado. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, agora vou anunciar para vocês o nosso clipe show, dos Cancioneiros Espírita. O nome é O Duelo. Duelo? Meu Deus do céu! Ah, gente, agora foi o que eu me lembrei. O duelo na visão espírita, então roda o clipe. Quando leio no Evangelho a respeito do duelo, eu penso que duelo não há mais. Logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelo não há mais. Mas se olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo 1000 duelos sem igual. Mudaram só as armas e pior do que as balas são as ondas do ódio mental. Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor, fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que é que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes, 7 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 perdoar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Bom, galerinha, agora nós vamos aos nossos abraços. Isso, abraço das pessoas que nos acompanham sempre. Isso, hoje é aniversário, gente. Parabéns pra você. Aniversário do seu Wanderson Marques, esposo
da dona Cecília, lá da Melg, isso, aniversário dele. Um abraço, seu Wanderson. Tudo de bom pro senhor, saúde, muita paz e muita alegria na sua vida. Isso, um abração, seu Marques, e a dona Cecília também. Um abraço vai para Nazaré Matias. Nazaré Matias, você não sabia? Isso, muita alegria para você, Nazaré Matias, Jacira Matias, José Matias, Leandro Matias, Apolo Matias, toda essa galera que nos acompanha todos os domingos. Ana Clara, Ana Beatriz, um abração para vocês também, as gêmeas do Bengui. Isso, e tchau para vocês, até o próximo domingo com mais um Clube da Alegria Espírita. Vai chegando, a alegria do amor se aprimorando. Você sabe por que os sintomas de certas doenças pioram à noite? Bom, alguns pesquisadores associam este fato ao nosso relógio biológico. Por exemplo, quando estamos acordados, todos os sistemas do nosso organismo estão exercendo suas funções. Porém, quando dormimos, estes sistemas diminuem suas atividades, dificultando a defesa do corpo. Além dessas causas físicas, há também as causas espirituais, e essa explicação podemos encontrar no livro Missionários da Luz, no trecho que diz que os raios solares destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, não acontecendo o mesmo à noite. O livro Quem Tem Medo da Obsessão, de autoria de Richard Simonetti, também aborda este assunto e associa os sintomas mais intensos à noite com o momento do sono, que pode ocorrer o encontro com desafetos e espíritos mal intencionados. Mas o que podemos fazer para evitar que esses sintomas se intensifiquem durante a noite? Recorrer à oração antes de dormir, já que esta ação nos aproxima aos bons espíritos. Além disso, é necessário nossa transformação moral, pois o bem e ações que dignificam o nosso espírito nos ajudarão na recuperação da saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.